Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da quinta semana do Tempo Comum, dia 9 de fevereiro. Hoje a família Capuchinha celebra São Leopoldo de Alpandere. Ele viveu de 1864 a 1956 na Espanha e pertenceu à Ordem dos Capuchinhos. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos atravessado o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Tão logo as pessoas avistaram, reconheceram Jesus. E assim traziam os seus enfermos em suas camas e procuravam levá-los para todos os lugares onde ouviam dizer que Jesus estaria. Nos campos, nas cidades e nas vilas, as pessoas levavam os seus enfermos e deixavam nas praças e suplicavam a Jesus que deixasse ao menos tocar a barra do seu manto. E todos aqueles que tocavam as vestes de Jesus ficavam curados. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nos é oferecido pela liturgia o pão da palavra de Deus. O pão de uma palavra que deve nos exortar, nos corrigir e também nos animar. Porque a palavra de Deus é essa força viva, uma força viva que ainda tem o poder de fazer com que eu e você nasçamos do alto, nascer da água e do Espírito. E principalmente é ela que vai perscrutar até o mais profundo dos nossos corações e vai fazer a divisão existencial entre uma vida antes de Jesus e uma vida depois de Jesus. Porque uma vez que Jesus coloca a mão na pessoa, ela nunca mais será a mesma. Ela não se converterá num super-homem nem numa super-mulher. Ela não ficará perfeita, mas ao menos ela terá a consciência da sua debilidade humana, dos seus pecados e vai viver uma vida em penitência constante, na sua grande batalha espiritual até chegar aos céus. Na primeira leitura de hoje, ainda do livro dos Reis, nós vamos encontrando o rei Salomão transferindo a Arca da Aliança, que era o símbolo mais sagrado de Israel, para o templo que ele tinha construído em Sião. A alegria, a glória de Deus que vai invadir, que vai encher todo aquele lugar, de modo que o povo vai conhecer então a glória do seu Deus, por meio de um símbolo sagrado que é a Arca da Aliança. Se antes era a Arca da Aliança, que era símbolo da presença de Deus, da assistência de Deus e também da santidade de Deus, porque fora recebida de Moisés, agora é a pessoa de Jesus que vai fazer com que a glória de Deus também se manifeste, que o braço poderoso e misericordioso de Deus se manifeste. Por isso, agora nós somos convidados a irmos novamente atrás de Jesus, a contemplarmos as ações e o sentimento das pessoas, a perceber quais são as forças que saem da pessoa de Jesus, força que cura, força que liberta e força que perdoa. Jesus e os discípulos haviam atravessado então o mar da Galileia rumo a Genezaré. E é interessante o detalhe do evangelista de hoje, que ele diz assim: tão logo viram Jesus, eles o reconheceram. Às vezes as pessoas querem reconhecer os atos de Jesus, as atitudes de Jesus em nós cristãos. As pessoas querem ver o sorriso de Jesus em nós. As pessoas querem sentir o pulsar do coração de Jesus em nós. E as pessoas querem sentir a presença da compaixão de Jesus também em cada um de nós, para que assim também elas possam reconhecer a Jesus. Como Jesus nos recordava no Evangelho de ontem: brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, louvem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, se todo o Evangelho de ontem, como a segunda leitura, como a primeira leitura, falava, por exemplo, da alma da religião, que é a compaixão, a misericórdia, Isaías ontem nos recordava aqui, se nós
compartíssemos o pão com os pobres, acolhêssemos os peregrinos, uma luz brilharia em nossa vida. De modo então que a vida religiosa ou a vida cristã é a prática da nossa justiça e a glória de Deus que se manifesta. Porque Deus é louvado e adorado quando nós damos bom testemunho da nossa fé. Isaías ontem nos recordava isso. Vocês caminharão com a vossa justiça diante dos olhos e a glória de Deus se manifestará. E a luz de Deus pousará sobre vocês. E assim é o próprio Deus que caminhará com cada um de nós. O apóstolo Paulo, na segunda leitura de ontem, também nos recordava a mesma coisa, quando ele dizia: eu não me aproximo de vocês com força da persuasão humana, e nem tampouco com a sabedoria da ciência deste mundo. Mas eu vos proclamo, eu prego para vocês Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado, para que a força de Jesus não seja diminuída por nossa vaidade. O pregador não pode substituir Jesus. O cantor não pode substituir Jesus. O consagrado não pode substituir Jesus. De modo que tanto o pregador, quanto o cantor e quanto o consagrado, eles devem fazer com que Jesus seja reconhecido por suas palavras e por suas ações. Ainda que eu e você, às vezes, experimentemos as forças da incoerência humana, aquilo que o apóstolo dizia: às vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. Ainda que eu e você saibamos disso, que carregaremos essa força de incoerência, essa contradição existencial, mesmo assim nós somos convocados que por meio de nossas ações Jesus também seja reconhecido, amado e adorado. Por isso o autor sagrado vai dizer: tão rápido eles desceram da barca, eles reconheceram Jesus, eles sabiam que Jesus estava ali. Já não era mais aquela arca da aliança do Antigo Testamento. O símbolo da aliança entre Deus e o homem já não é mais aquela arca da aliança, mas agora é o próprio Deus que entra na história. O próprio Senhor que se encarnou no meio de nós, e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. É Jesus que agora se manifesta, ou manifesta a glória de Deus, o poder de Deus. Por isso, as pessoas levavam até ele, deitado em suas camas, todos os seus enfermos. Levavam confiantes no poder que Jesus tem para curar, salvar e perdoar. E dizia aí, de todas as regiões, atravessavam vales, montanhas, carregando os seus doentes. E nos campos, nas cidades e nos povoados onde Jesus chegava, ou onde eles ouviam dizer que Jesus estaria, colocavam então os seus doentes nas praças e pediam a Jesus que ao menos deixasse que eles tocassem a barra de sua veste. E o autor sagrado conclui: e todos aqueles que tocavam as vestes de Jesus ficavam curados. Creio que o grande convite hoje para mim e para você é também tocarmos as barras das vestes de Jesus. É tocarmos a Jesus como aquela mulher também que sofria de hemorragia, que havia gastado o seu dinheiro durante anos e que quanto mais ela gastava, mais ela piorava. Mas ela caminha atrás de Jesus com um pensamento assim: se eu ao menos tocar a barra do seu manto, eu ficarei curada. E assim aconteceu. O grande convite hoje é para que todos nós andemos atrás de Jesus e não desviemos os olhos de Jesus, que mantenhamos sempre os olhos fixos em Jesus de Nazaré, para que lentamente, pouco a pouco, eu e você possamos responder existencialmente: quem é este homem? Quem é Jesus de Nazaré? Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra teu santo e veraz mandamento. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós, paz e bem.